Eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivo para a gente relembrar aí, né, aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o patrimônio cultural material e o que é o patrimônio cultural imaterial. Então vamos lá. Cultura material e imaterial. Cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural que juntos constituem a cultura de determinado grupo. A cultura material está associada a elementos materiais, portanto, é formada por elementos palpáveis, concretos, como, por exemplo, obras de arte e igreja. Então, quando eu falo em patrimônio cultural material, estou falando algo palpável, algo que dá para eu pegar, para eu relar, né? Como uma obra de arte, por exemplo, né? E uma igreja. Já a cultura imaterial está relacionada aos elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, saberes e modos de fazer. Ambos possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo que promovem sua identidade. Então, agora vamos ver mais um pouquinho aí sobre a cultura material, patrimônio cultural material. Associado aos elementos concretos de uma sociedade, esta é a cultura material ou patrimônio cultural material. Estes elementos foram sendo criados ao longo do tempo, portanto, representam a história de determinado povo. Diversas edificações, que são os prédios, né, que a gente costuma falar, prédio, mas não, quando a pessoa fala prédio, ela não está, nesse caso, ela não está se referindo apenas a prédios, assim, de 1, 2, 3 andares, não é isso? A qualquer casa, por exemplo, né, a qualquer construção. Então, essas edificações seriam essas construções. Objetos artísticos e cotidianos fazem parte da cultura material, os quais classificamos de duas maneiras. Então, o patrimônio cultural material, ele pode ser um bem móvel ou um bem imóvel. Qual é a diferença? O bem móvel, ele pode ser transportado de um lugar para o outro, como, por exemplo, um quadro, né, uma obra de arte, ele pode ser levado de um lugar para o outro. E os bens imóveis são estruturas fixas, como, por exemplo, aí, né, o Museu do Folclore de Olinda. Não tem como pegar o Museu de Folclore nas costas e carregar para outro lugar, não é? Ele é um bem imóvel. Então, essa é a diferença aí das duas classificações. Então, são estruturas os imóveis são estruturas fixas e representam centros históricos, os sítios arqueológicos. Em 1972, ocorreu em Paris, na França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. O evento alertou-os para a importância do tema, bem como da salvaguarda do patrimônio mundial. O que seria salvaguardar? Seria fazer o tombamento, que eu expliquei para vocês na última aula, que seria que registrar ele como um patrimônio, né, cultural. E aí, a partir do momento que ele é registrado, que ele é tombado como um patrimônio cultural, ele precisa ser preservado. Então, quando fala salvaguardar, é isso, registrar aquele patrimônio e depois disso trabalhar para a sua preservação. Aí, agora eu vou ler, né, um trechinho do artigo 1º dessa convenção, da convenção que teve lá em Paris, falando que precisava, né, preservar os patrimônios culturais materiais. Então, vocês vão perceber que as leis que cuidam dos patrimônios culturais materiais, ela é bem mais antiga do que a lei que cuida dos patrimônios imateriais, tá?
Artigo 1º dessa convenção. Para os fins da presente convenção, serão considerados como patrimônio cultural. Então, o que era considerado um patrimônio cultural? Material, lembrando sempre. Monumentos, que são obras arquitetônicas de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas e caráter arqueológicos, inscrições, grutas e grupos de elementos de valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte e da ciência. Os conjuntos, que seriam grupos de construções isolados ou reunidos em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração com a paisagem. Tem um valor universal excepcional do ponto de vista de história, da arte e da ciência. Locais de interesse, como obras do homem, obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico e antropológico. Bom, então, o que seriam, para finalizar essa parte de patrimônio material, o que seriam esses bens materiais, então? Vestimentas, né, roupas históricas, né, objetos históricos, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de arte, itens de coleção, como fotografias, arquivos também, fitas de vídeos antigos, então arquivos cinematográficos, fotográficos, todos esses bens materiais, ou seja, palpáveis, eu posso relar nele, eu posso pegar, todos esses bens são considerados bens culturais materiais. Agora, e o imaterial? O imaterial, associado aos hábitos e comportamentos, costumes de determinado grupo social, a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial representado os elementos tangíveis de uma cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que estão intimamente relacionados às tradições. Então, não pode esquecer disso aqui. Quando a gente fala de cultura imaterial, de bens culturais imateriais, eles são as tradições, as práticas, os comportamentos, as técnicas e as crenças de determinado grupo social. Por isso que tem a ver com festas religiosas, tem a ver com técnicas, que são os modos de fazer. E as paneleiras de barro, como fazer aquela panela de barro? O queijo de Minas, como que é feito o queijo de Minas? Então, esses tipos de patrimônio que são essas técnicas, esses ensinamentos, ou crenças, como a festa de Folia de Reis, por exemplo, que aí tem a ver com a religião, né? A festa junina mesmo, que, né, a festa junina, ela começa para agradecer a colheita, né? A boa colheita, mas depois a Igreja Católica acaba, né, acaba incorporando essa tradição como uma comemoração dos santos. Então, tem a ver também com as crenças. E sempre tudo tem a ver com as tradições daquele povo, daquele grupo social. Diferente do patrimônio material, esse tipo de cultura é transmitida de geração em geração. Então, a cultura imaterial é aquela que é transmitida de geração em geração. Todas aquelas apresentações de danças, por exemplo, que vem aí no Festival do Folclore de Olímpia, são patrimônios culturais imateriais. Por quê? Porque elas são transmitidas de geração em geração, né? Então, são patrimônios imateriais. Vale notar que a cultura imaterial está em constante transformação, uma vez que seus elementos são recriados coletivamente. Isso faz com que o patrimônio intangível seja muito vulnerável. Por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo com o intuito de levantar e registrar essas práticas.
em outubro de 2003, na cidade de Paris, também ocorreu a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Então, vocês viram a diferença? Olha só. O patrimônio cultural material, lá em 72, eles já estavam fazendo convenções para proteger. O patrimônio imaterial, ele começa a ter leis, principalmente aqui no Brasil, a partir de 2001, a ter leis para a preservação do patrimônio imaterial, apesar de que já estava escrito na Constituição de 1998, né, na Constituição Federal, que deveriam ser preservados os patrimônios materiais e imateriais, mas só a partir de 2001 é que eles criam realmente leis específicas para o patrimônio imaterial. E aí, em 2003, vocês viram que aí acontece essa convenção mundial, né, da salvaguarda. Aí, esse evento, então, representa um grande avanço no entendimento e na importância, porque antes só se dava importância se era um prédio histórico. Fosse um prédio histórico, eu achava que ele tinha que ser preservado. Agora, uma tradição que era transmitida de geração em geração não tinha valor legal. Agora sim, agora já tinha um valor legal. Vamos aqui prestar atenção aqui embaixo. Então, exemplos de patrimônios imateriais. Danças, músicas, sempre folclóricos, né, gente? Sempre que tem a ver com a cultura daquele povo. Literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras, lendas. Então, esses são alguns exemplos aí de patrimônios imateriais de um povo. Aí aqui fala da cultura material e imaterial brasileira. O nosso país possui uma imensa diversidade cultural. Ou seja, cada região do país apresenta diversas características culturais e históricas próprias. Isso faz com que o Brasil abrisse muitos elementos pertencentes ao patrimônio cultural material e imaterial. Bom, olha, voltando lá, só um minutinho. Então, por que o Brasil é um país rico em diversidade cultural? Vamos ver aí, eu quero que alguém abra o microfone aí e me fala. Por que o Brasil tem uma diversidade cultural? E aí? Responderam pelo menos pelo chat? Deixa eu ver aqui. Não, ninguém respondeu. Vamos lá, estou aguardando. Porque o Brasil tem uma grande diversidade cultural. Alguém abre aí. Vamos, gente. Bom, tem a ver com isso aqui, ó. A identidade cultural, a diversidade cultural da cultura brasileira. Ou seja, como que foi formado o povo brasileiro? O povo brasileiro foi formado por apenas um grupo étnico? Não, né? O povo brasileiro ele tem matriz europeia, indígena e africana. Ou seja, os índios já estavam aqui. Aí chegou com a colonização, chegaram os europeus, né? Os portugueses. Aí os portugueses trouxeram os negros escravizados.
chegou no Brasil, essa mistura, essa junção desses povos acabou criando uma diversidade cultural muito grande. Aí depois, com o fim da escravidão, passaram-se a vir novos povos para o Brasil, como os japoneses, os alemães, os italianos, e assim a diversidade brasileira foi ficando cada vez mais expressiva. Então, nós temos, lógico, as três grandes matrizes, né, que seria a portuguesa, a indígena e a africana, mas nós temos influências de diversos locais do mundo. Então, nós temos uma muito grande devido a isso, devido à miscigenação, devido a gente ser um povo culturalmente, né, a gente ser um povo que culturalmente foi formado por diversos povos. Olha só, aí agora eu vou ver aqui, ler alguns exemplos de patrimônios materiais para a gente finalizar, então, esse assunto de patrimônio material e imaterial. Lembrando sempre, o que não pode esquecer? Patrimônio material é aquele palpável, aquele que eu posso ver, que eu posso relar. Patrimônio imaterial não, são os ensinamentos, são as festas, são as tradições que são transmitidas de geração em geração. Então, são os modos de fazer, né, de preparar as coisas, são as festas, são os modos de dançar, por exemplo, tá? Então, agora, vamos falar aí, ó, exemplos de cultura material, de patrimônios materiais. Aqui, olha, essa é a cidade de Ouro Preto, ali em Minas. A cidade de Ouro Preto, ela é inteirinha tombada pela Unesco. Não é só um pedaço da cidade, não, é a cidade inteira. Ela é cidade histórica e ela é inteirinha tombada pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Então, ela não é mais nem só do Brasil. Ela é considerada um patrimônio cultural da humanidade. Importante vocês prestarem atenção aí na forma da igreja, na forma das casinhas, porque tem a ver com o nosso próximo assunto, que nós vamos começar a tratar hoje, mas nós vamos ver ainda sobre em várias aulas, que é o barroco brasileiro. Né? Então, a cidade de Ouro Preto ela tem a ver com esse estilo barroco, esse estilo colonial. Então, exemplos. Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro é um exemplo. Conjunto Arquitetônico de Paraty, no Rio de Janeiro, também é um exemplo. Pelourinho, em Salvador, na Bahia, um exemplo. Teatro Municipal Casa da Ópera, de Ouro Preto, em Minas Gerais, também é um exemplo. E a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, aqui são alguns, poucos, existem muitos patrimônios culturais materiais brasileiros. E patrimônios culturais imateriais. Aí poderia ser o Círio de Nazaré, que é uma festa que acontece, né, para Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém, principalmente, no Pará. Acontece todo ano esse Círio de Nazaré. O Carnaval, né, que é a festa de Carnaval. O samba, né, que é uma dança. O samba de roda, o frevo, a roda de capoeira. Esses são exemplos de culturas imateriais. O modo de fazer o queijo de Minas, né? O ofício das baianas do acarajé, que eu já citei para vocês. Então, aí já são patrimônios imateriais. Bom, meninos, agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês. Deixa eu colocar aqui no livro. Peguem aí, fazendo um favor. Na página 130. Repertório cultural. Bom, então, o que é. Digamos que nós fechamos aí o que iria cair de arte, né? Na prova, nós fechamos, seria até ali patrimônio cultural. Da agora, né? Desse momento até aí a semana que vem, e a aula da semana que vem, já vai ficar para a próxima prova, tá? Então, já vai ser um conteúdo que fica para depois.
porque eu tinha prazos para entregar a prova e tudo mais, então eu acabei, né, deixando esses conteúdos de fora, fica para a próxima prova. Então, repertório cultural, na página 130. Beatriz Milhazes. A Beatriz Milhazes é esta artista brasileira aqui, tá? E ela faz obras de arte como essas, em que ela utiliza muito mandalas, que são esses desenhos em formas de círculo, e muitas dessas mandalas, ela se inspira na arte colonial brasileira, que é a arte barroca, que nós vamos começar a ver, principalmente a partir da semana que vem, tá? É a arte barroca, que tem anjinhos, que tem enfeites, né? Que aí vocês vão ver, é cheia de detalhes, é rica de detalhes. Aqui, ó, seria outra obra dela, cheia de justaposições, ou seja, ela utiliza muito colagens também, né? Essa, por exemplo, essa obra dela é toda em colagem. Aí ela vai colando uma coisa sobre a outra, então isso chama justaposição, um elemento sobre o outro, tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura na página 130. Beatriz Milhazes. Como vimos, Antônio de Nóbrega buscou um diálogo com os movimentos da dança tradicional brasileira, incorporando-as em sua obra. Da mesma forma, a artista carioca Beatriz Milhazes, que nasceu em 1960, vocês sabem, né, que quando tem só o ano de nascimento é porque está vivo, né? No caso, lógico, a Beatriz ainda está viva. É uma artista contemporânea brasileira. Por que contemporânea? Porque todo artista que faz obras de arte a partir de 1950 para cá, ele é um artista contemporâneo. Também buscou, nas cores fortes das fantasias e alegorias presentes no carnaval brasileiro, referências para suas pinturas e colagens. Aí, então, a inspiração dela, né, da Beatriz Milhazes, são as cores fortes do carnaval e a arte barroca brasileira. Seus trabalhos também têm inspiração em elementos do barroco brasileiro, com o uso de formas em espiral, conhecidas como arabescos, que são esses aqui, meninos, ó. Isso aqui é um arabesco. Arabescos são essas curvinhas, que tem muito no barroco brasileiro, que vocês vão ver depois. Conhecidas como arabescos, a utilização de cores fortes e sobreposição de formas, criando composições cheias de movimento e instabilidade, como é possível ver na pintura em Alves, reproduzida a seguir, que é essa aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha, vamos ver. Essa obra de arte, ela é uma obra figurativa ou ela é uma obra abstrata? E aí, alguém sabe? Vamos lá. Figurativa ou abstrata? Abstrata. Abstrata, muito bem. Obras figurativas são aquelas que você consegue ver figuras, consegue identificar figuras, e essas figuras, elas formam algo consciente, como, por exemplo, um rosto, né, ou uma paisagem. Aí seria uma arte figurativa. Nesse caso aqui, eu consigo ver que tem rosas, olha lá, consigo ver que tem flores, consigo ver que tem arabescos, que são essas curvinhas, mas ela não forma uma paisagem, ela não forma um rosto de uma pessoa, ela não forma, né, uma figura em si. Então, ela é uma obra abstrata. Sim, essa daqui, ela fez com a técnica de pintura, ó, ela é acrílica sobre tela. Então, ela pintou esta obra de arte. Nesse caso daqui de baixo, ó,
já é uma colagem. Ela foi recortando parte por parte o que ela queria e foi colando na sua tela. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui. E aí eu quero que vocês me respondam o que é isso. Aqui é onde eu estou passando o mouse, gente. Qualquer dúvida, olha no livro. Mas eu vou ampliar para vocês verem. Aqui. Ó. Abre aí o áudio e responde. Uma embalagem de choquito. Uma embalagem de choquito, isso mesmo. A Beatriz Milhazes, ela costuma utilizar muitas embalagens para fazer as suas colagens. Ela recorta tudo isso aqui, ó, aqui de trás, são embalagens de bolacha, de salgadinho, de chocolate. São pedaços de embalagens que ela recorta e ela utiliza na sua colagem, na sua composição. Tá? Então, ela recorta revistas, recorta embalagens e vários outros materiais. Bom, aí aqui, ó, saiba mais. Nós vamos falar mais sobre isso a partir da semana que vem, tá? Sobre o barroco. Nós vamos falar sobre o barroco primeiro no mundo, para a gente entender o que é barroco, e depois falar sobre o barroco no Brasil, que foi a grande inspiração da Beatriz Milhazes. Né? A arte barroca chegou ao Brasil por influência da arte produzida na europeia a partir do século XVI, principalmente a arte portuguesa. O barroco tinha fortes ligações à Igreja Católica e ficou muito presente, por exemplo, em esculturas de santos e decorações de igrejas, como as de São Francisco de Assis, localizadas em Ouro Preto, que é essa que vocês estão vendo, esses detalhes, ó, da porta da igreja, da frente da igreja. Em Minas Gerais, cuja fachada tem detalhes esculpidos por Aleijadinho. Vamos falar muito sobre o Aleijadinho ainda, só vocês esperarem. E o teto das pinturas de Manuel de Costa Ataíde, que é um mestre Ataíde, que nós também vamos falar aí um pouquinho sobre ele depois. Esse estilo barroco caracterizava-se principalmente por explorar a cor e explorar a luz e a sombra, que representavam, respectivamente, a oposição das ideias entre bem e o mal. Os ornamentos, muito delicados e cheios de detalhes, que buscavam uma perfeição técnica e valorizavam bastante as formas das obras de arte. Principalmente isso aqui, ó, ornamentos. Sempre que vocês lembrarem de barroco, lembra que o barroco ele é todo cheio de enfeites, de ornamentos, de detalhes. Olha aqui onde eu estou passando o mouse. Os arabescos, que são essas imagens em espiral, tá vendo? Esses detalhezinhos para tentar deixar o mais bonito possível, né? Cheio de enfeites, cheio de ornamentos. Então, ela é uma arte bem enfeitada. Aí, aqui. A artista utiliza em suas obras elementos como flores, formas geométricas e arabescos multicoloridos, que são pintados e colados na superfície de suas telas, criando justaposições e sobreposições. Juntaposições seria colocar um elemento próximo do outro, colar pertinho do outro. E sobreposição, um em cima do outro. Os materiais que a artista utiliza são bem diversos, como os papéis de bala, de sacolas plásticas. Além disso, ela explora uma técnica em que pinta formas em plástico transparente e depois de seco recebe uma camada de cola na face pintada e em seguida os plásticos são colados na tela e retirados com cuidado, transferindo a tinta para o suporte. As meninas vão saber mais ou menos como é isso. Lembra, sabe quando a gente vai fazer unha e aí tinha aqueles adesivinhos de unha que parecia um plastiquinho? Então, passava o esmalte, colocava aquele plastiquinho com aquele enfeite, aí depois tirava o plastiquinho fora e o enfeite ficava na unha. É mais ou menos isso que ela faz. Ela pinta em cima de um plástico, aí depois ela passa a cola na tela.
Aí ela vai lá com aquele plastiquinho que ela pintou e coloca. Como ela passou cola na tela, a tinta que estava no plástico vai ser transferida para a tela. Então, essa é uma das técnicas também que ela usa. Então, ela usa diversas técnicas. Técnica de pintura, de colagem, justaposições, sobreposições e essa técnica de transferência aí através de plástico, tá? Bom, essa obra aqui, ela se chama Choquito, tá? Ela tem o nome aí do Choquito, né? Que é uma colagem sobre o papel que ela fez em 2006. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho um videozinho sobre a Beatriz Milhares. Ah, esqueci que eu tenho que desligar meu microfone. Espera só um minutinho. Crianças, hoje vamos aprender sobre a artista Beatriz Milhazes. E no final tem desafio. Vamos nessa? Beatriz Milhazes é uma artista carioca. Fez inúmeras pinturas, além de colagens e instalações. A flora tropical, a arte popular brasileira e o barroco colonial estão presentes em sua obra. Suas obras são feitas em camadas, com jogo de geometria e formas multicoloridas. Possuem flores, círculos, listras e, muitas vezes, embalagens. Consegue identificar uma embalagem de chocolate na obra? Agora é a hora do desafio. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galos do arbóreo e faz a lua nascer mais cedo. Ai, Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite de Avila, Isabel da samba. A Vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem Até a próxima, pessoal! E aí, meninos? Vocês viram então que ela faz instalações, né? Como essas aqui. Ó, essa daqui é uma instalação em que ela utilizou o espaço. Uma instalação é uma obra de arte que ela é montada num ambiente, ela fica lá durante um tempo, depois ela é retirada. Então, entre os vãos, assim, ó, tá vendo? Do metrô, ela fez as obras de arte e aí ficou lá durante algum tempo, ó, tinha luzes para poder iluminar a noite, ficou lá durante um tempo, depois foi retirada. Então, ela faz, além, né, essa foi no metrô de Londres, em que ela fez em 2008. Ela tem reconhecimento internacional, né, e ela faz essas obras com justaposições, lá, algumas cheias de flores, cheias de arabescos, de enfeite. Ó, essa parece que é cheia de renda. Ela pintou como se fossem aquelas rendinhas, né, da época realmente do barroco. Olha os arabescos, os detalhes. Essa daqui, olha lá, tem um passarinho em estilo do barroco também. Então, ela vai fazendo essas justaposições e formando as suas obras. Aí vocês viram que no final aqui do videozinho, né, a moça faz esse mobile. O que seria um mobile? Seria como se fosse aquelas obras de arte todas penduradinhas.
Então, ela faz um mobile com tamanhos de círculos num barbante. Por que eu mostrei para vocês? E aqui vocês viram que ela recortou todas as embalagens para ela poder fazer essa colagem. Porque vocês vão fazer para mim um mobile, só que eu não quero só um. Eu não quero apenas um mobile assim, sabe? De uma linhazinha com 2 penduradinhos, igual ela fez ali. Ali ela fez de exemplo. Eu quero vários, se vocês podem pendurar num cabide, por exemplo, vocês podem pendurar num pedacinho de galho de árvore, num palitinho, e aí pendurar vários e fazer vários círculozinhos nos estilos das obras da Beatriz Milhares. Então, pode desenhar, porque vocês viram que ela desenha também, pode fazer colagens. Na hora de fazer as colagens, pode utilizar embalagens, pode utilizar papéis de revistas coloridos e fazer aí, montar florzinhas, né, fazendo essas colagens. Então, depois eu mando para vocês esse videozinho, ele é bem curtinho, né, esse videozinho, e eu quero que vocês façam esse mobile.